A paz esteja com todos. Hoje o tópico tem a ver com Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Ou quem é Melquisedeque? Bem, porque eu comecei logo falando quem é Melquisedeque? Porque eu acredito que Melquisedeque, ele ainda existe. Como assim? Bem, a gente vai entender, né? A história ali começa a falar de Melquisedeque no capítulo 14 do livro de Gênesis, ainda também quando fala daquela batalha que houve dos 9 reis, não é? Aqueles 4 contra 5. E aí fala até que naquela história que o Ló, sobrinho de Abrão, foi levado como prisioneiro depois que a batalha ali terminou. E aí ele foi levado pelos vitoriosos como prisioneiro junto com muitas pessoas cativas, né? Bem, mas o que nos interessa ali é Melquisedeque. Lá em Gênesis 14, quando ele já recuperou ali Ló, já recuperou tudo, né? No versículo 17 diz que voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que eles se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. E aí fica um vácuo, deve ter acontecido alguma coisa, mas diz então Melquisedeque, no versículo 18, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Aí fala que no versículo 19 ele abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e terra. Bem, o que nos interessa aqui é entender quem era Melquisedeque, ou pelo menos o que a gente tem de informação na Bíblia sobre ele. No livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 6, falando ali a respeito do Cristo, né? O versículo 4 do capítulo 5 diz assim, primeiramente: ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Arão fazia parte ali, era o sacerdote, fazia parte ali daquele sacerdócio levítico, né? E aí o versículo 5, da mesma forma Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, note, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aí o versículo 6, e diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre. Em algumas traduções dizem a maneira de Melquisedeque, na minha diz assim, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas o que nos interessa aí? Bem, a citação aqui de ele ser sacerdote, a ordem de Melquisedeque, ela tem a ver com o Salmo, é uma citação do Salmo 110, onde fala do Senhor Jesus Cristo sentando à direita de seu Pai e esperando que os inimigos sejam postos como estrado para os seus pés. E aí a citação é do versículo 4, e o Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Essa citação de Hebreus então é desse salmo, a qual já foi dito de antemão com relação a Jesus ser rei e sacerdote, né? Ou seja, através dele não haveria mais aqueles sacrifícios por meio do sacerdócio levítico, né? Agora ele acabaria com tudo isso. Mas voltando a Melquisedeque, falando a respeito de Melquisedeque, o que nos chama a atenção é o capítulo 7 do livro de Hebreus.
logo no versículo 1, fala: esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, quando este voltava. Aí já diz que Abraão já estava voltando, né? Depois de derrotar os reis. E aí diz que ele abençoou Abraão. No versículo 2, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa, no caso, rei de justiça. Depois, rei de Salém quer dizer rei de paz. A gente sabe que o rei de justiça é o próprio Jesus Cristo. E o rei de paz também. E aí algo interessante sobre Melquisedeque, o versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote, note, para sempre. Bem, o que eu entendo então é que Melquisedeque, na verdade, ali no tempo de Abraão, seria a teofania de Deus, né? Uma manifestação de Deus no tempo de Abraão. Agora, o porquê dessa manifestação, né? Para entender um pouco, né? Assim, alguns não acreditam, outros acreditam, isso aí vai de cada um agora, né? Mas a nível de informação, né? Existe um livro chamado Livro de Melquisedeque, né? Que é uma obra que foi considerada apócrifa, né? Logo dizendo aqui, mas que dá uma explicação bem clara, não só porque aconteceu na Batalha dos 9 Reis, né? Como foi que aconteceu, né? Como foi que Abraão chegou lá e venceu, como foi que ele fez isso com um número tão pequeno de pessoas que nem eram experientes, eram só pastores, entendeu? Daí esse livro ele dá uma explicação bem lógica ao ocorrido. E também uma explicação com relação a Melquisedeque, porque lá no capítulo 6 desse livro, diz que quando Abraão se encontra com Melquisedeque, e aparentemente ele é convidado a ir até o palácio do rei, e esse palácio real ele foi edificado sobre um monte Sião. E diz que foi uma surpresa esse encontro, foram várias surpresas, por quê? Primeiro, na grande sala do trono, estava ali toda adornada com representações da vitória que Abraão e os pastores tiveram sobre os inimigos. E havia uma mesa muito comprida, bem arrumada, e o que era interessante é que tinham sobre a mesa 304 coroas, cada uma trazendo a inscrição do nome de um vencedor, o que para ele foi admirável, porque ele diz aí que Melquisedeque conhecia cada um deles individualmente. Com relação ao que Abraão deu, isso acaba que vocês terão que ler, né, o livro de Melquisedeque, mas com relação ao que Abraão deu para Melquisedeque como dízimo, a história mostra que ele levava um jarro, e aí tem uma grande lição com relação a esse jarro, porque no tempo dele, ele montava um altar, acendia ali a chama e sacrificava um animal para Deus. E ali a adoração dele a Deus, né? Aquela chama para ele do altar representava ali a presença de Deus, naquela luminosidade, né? Mas aí nessa história conta que ele coloca algumas coisas dentro de um jarro, né? E só lendo para entender. E aí uma fagulha daquele altar que ele acendeu para Deus vem para dentro do jarro, né? Se desprende lá do altar e vem para dentro do jarro, a qual ele anda para libertar o seu sobrinho Ló. E aí fala que até chamaram ele de louco, a sua esposa chegou a dizer que ele era doido pelo que ele estava fazendo, mas aí tem um momento ali na história, no livro, que fala que ele começa a refletir com relação àquele jarro e a chama daquele jarro, né?
E aí ele fica pensando, né? Poxa, aquela chama se desprendeu do altar. E aí ele começa a entender aquilo ali como sendo a representação do Messias para ele, né? Que se desprenderia lá de cima uma parte de Deus e estaria conosco. No caso, aquilo que a gente sempre lê no Novo Testamento, né? Emmanuel, Deus conosco. E aí ele entendia ali aquela chama como sendo a representação do Messias o acompanhando, como sendo a representação do próprio Deus lhe acompanhando. E através da chama ele recebia orientações, tanto é que ele recebe ali a orientação de como venceria aquele exército para libertar o seu sobrinho Ló. Mas aí, depois, né, ele vê que esse jarro ele está, na verdade, cheio de joias preciosas. E aí, na história, aí no capítulo 6 do livro de Melquisedeque, fala que ele dá o jarro cheio de joias, põe nos pés de Melquisedeque. Só que Melquisedeque fala que não vai ficar com aquelas joias, que é para ele tirar o dízimo dali e deixar com o rei. Aí ele confere as joias e vê que tinha aí 1440 joias. Então ele tira para o rei 144, que é algo que tem até um paralelo aí dentro da história de Apocalipse com relação à libertação do povo nos últimos dias, do povo de Deus, o povo israelita. Mas o interessante é no capítulo 7 desse livro que ele fala por que Abrão viveu essa experiência, né? Por que isso aconteceu com Abrão? Por que teve essa manifestação de Deus como Melquisedeque? E aí ele afirmou, no caso para Abraão, que essa experiência, né, consistia ali numa parábola que representa a história universal com ênfase no livramento dos filhos de Israel nos últimos dias, né? O que ainda não aconteceu. O que depois falariam-se profetas, né? Que surgiriam depois, né? Como Ezequiel, como Amós, como Joel, né? E também dentro ali da história do Apocalipse. Então, quando fala de Melquisedeque, eu entendo então que é uma teofania de Deus, né? Foi, no caso, ali no tempo de Abraão, uma manifestação de Deus para mostrar o futuro que aconteceria com os filhos de Deus, né? Infelizmente, o livro ele fica a nível de informação porque não foi colocado junto à Bíblia. Alguns dizem, tem divergências e tudo mais, e aí fica a nível de informação. Mas se a pessoa não lê, ela não vai saber o que contém o livro. Eu digo que a pessoa só sabe, só pode dar um comentário, falar de algo que já leu, né? Então fica aí o incentivo para que você leia e entenda melhor essa história de Melquisedeque, de Abraão e desses 9 reis que entraram em batalha.